dos sintomas do despertar, né? O que eu lembro de quando a galera tava longe do alcance da verdade que tem hoje, né? Porque com a internet também todo mundo fuça, acha, né? Mas sintomas abstratos antes de começar a procurar, porque tem gente também que com a internet procura só, sei lá, só coisa fútil às vezes, e não é porque tem ali o acesso ao conhecimento que vai, né? O cara pra achar alguma coisa, ele tem que querer procurar, né? E aí tem que ter um start. Mas eu diria que no corpo em si, os sintomas iniciais de conexão com outras vidas, de sintonia, conexão com o que eles chamam de encarnação, né? Que não é bem uma encarnação, mas aquilo que te chama além do teu cérebro, das tuas memórias, aquilo que te chama além do que você pode explicar. Então, quando a gente é criança e na adolescência, você vai tendo essa sensação interna que te chama, que é como se você chora sem saber porquê, às vezes. Você fica procurando uma coisa que você desconhece, né? Tem saudade de uma coisa que você não sabe explicar. Sonha muito com o que está voando, que está caindo, que está morrendo, ou então que está correndo assim, não consegue correr direito, não consegue ver direito. Ouve vozes, ouvem te chamar, ouve apito, som de ficar ouvido apitando. Ver luz no céu também, interação com o macro fica um pouco mais fácil, assim, de ver estrelas se movendo. Luzes também, flashes, assim, no ambiente. Às vezes tem uma facilidade também para ver a aura, né? Começa a ver o contorno ao redor das pessoas, mesmo sem desenvolver técnica. No nosso site tem técnica aí para isso, uma coisa até simples. Mas às vezes já vem ali diante da elevação vibracional, né? Porque é questão de sintonia. Quanto menos forma você dá para o teatro, quanto menos você foca na matéria, mais você consegue prestar atenção no sutil. Isso requer uma pureza de raciocínio, de sentimento, né? Então, uma sensação de levitação também. Parece que o corpo está assim, ó, chacoalhando. Isso acontecia muito. São muitos sintomas, né, no corpo. Mas hoje em dia, acho que antes do corpo apresentar isso, o cara já está ali fuçando alguma coisa, já achou alguma teoria, já. Uma boa parte das pessoas, acho que hoje em dia, logo cedo busca uma resposta ali pela internet, né? De algum jeito, eu acho. Não sei também, né? Tem uma galera que tá preocupada com o jogo e com as coisas, mas uma coisa ou outra ele vai fuçar, né? Não é possível que ele só vai pensar em jogo, só vai pensar em futebol, só vai pensar em carro. Não, uma hora ele vai querer, pô, o que é a vida, né? Então tem esses sintomas, né? E aí, quando você vai despertando, aí começa a sequência de catarses, né? Que acho que vocês podem falar aí também. Na época que eu conheci o Bob pelo canal Uni Brasil, eu fiz o vídeo Terra Plana, Primeiros Sintomas, onde eu descrevia uma coisa que eu nunca tinha dado muita atenção e que eu nunca tinha um preconceito, né, que as pessoas têm mesmo com vários assuntos, não é só com isso. E eu me vi muito próximo daquilo, com a sensação de uma grande mudança iminente, né? Você vai entendendo tudo, vai vendo a responsabilidade de tudo. É uma adrenalina mesmo. Em alguns momentos o sangue gela nas veias. E um estado de... aquela coisa que os caras falam da mecânica quântica, né? Se você não ficou chocado, é porque você não entendeu direito. E vou passar pro Leandro falar de mecânica quântica, que eu acho que deve ter a ver os sintomas dele. Antes de eu falar, você quer falar, Vitor Hugo? Porque talvez, não sei se demora muito. Então, os sintomas meus da despertar, eu já falei muito no meu canal, né? E tipo, se for pra mim, sei lá, querer falar tudo, demora, né? Mas é o que o Bob disse ali, né? Eu tive muitos desses sintomas quando eu era mais novo, de sonhar que eu estava voando, né? E tanto que eu sonhava tanto isso que eu ficava tipo que aprendendo como eu controlava pra não cair de uma vez, sabe? Essas coisas assim. Bom, eu me lembro assim que o primeiro sintoma que eu tive, na verdade, veio desde muito novo, que era aquele sentimento de não me encaixar direito na sociedade, assim. Então, eu sempre me questionava o porquê que as coisas eram tão quadradas, no sentido de assim, por que todo mundo vai para a escola e depois segue o padrão de ir trabalhar, dormir e repete isso? E com isso eu comecei a me questionar e cheguei ao entendimento de que poderia existir
algum, algum controle por trás das coisas e que algumas questões pudessem estar sendo escondidas. Então, esse meu primeiro sintoma me levou a ter uma desconfiança do mundo ao meu redor, né? Não só do mundo ao meu redor, como das pessoas que ditavam o que era certo. Então, tipo, os sistemas de informações, as mídias. Então, esse foi o meu primeiro sintoma, assim, que eu me lembro muito forte. E os teus pais aí não entram nisso também? Como? Teus pais também não entram nisso? Porque se o sistema... Você começa a ver que o sistema é meio estranho, mas teus pais acreditaram nisso, os pais acreditam no geral. Até que ponto você começa também a gerar um conflito, né? Sim, existe o ponto do conflito, mas eu sempre para evitar esse conflito, eu me resguardava nos meus pensamentos, assim, nas coisas que eu achava da vida. Então, tipo, eu evitava ficar tocando nesse assunto porque eu sabia que poderia ser algo mal compreendido, mal entendido. Então, aquilo que eu conseguia posicionar, eu posicionava. E foi só mais tarde, quando eu vim a entender assuntos como economia, que eu pude botar uma conversa em jogo com os meus pais, por exemplo. E as coisas mais relativas, assim, mas que pode soar como absurdo, os primeiros questionamentos, as primeiras dúvidas, como: será que o homem foi à lua? Será que não mentiram para mim? Por que tem um sistema de educação que dita o que é certo, as histórias? Será que não pode ter algum tipo de controle em cima disso? Então esse sentimento de dúvida e de perceber que muitas questões da vida ainda não eram solucionadas, como o que são os sentimentos, de onde vêm as cores, o que são as cores. São dúvidas simples que as pessoas não fazem e que também ao mesmo tempo o sistema não responde, mas está ali. E apesar de que parece, pelo menos para mim, meio óbvio que a pessoa vai se perguntar isso, de tipo, pô, o que... exatamente, quem eu sou, para onde eu vou, o que são as cores, de onde vêm os sentimentos. Só que, por mais absurdo que possa parecer, não sei se para vocês, mas para mim, eu já fiz um pouco desse questionário para as pessoas, essas coisas, né? E não sei, eu sempre me perguntei. Legal, vamos ver. Hoje em dia espero que as pessoas estejam se perguntando mais, né? Eu acho que na nossa época eram alguns, né? A gente sempre via que no meio da galera ali, de vez em quando se encontrava um ou outro que talvez desse para conversar sobre essas coisas, né? Mas a maioria... Minimamente, né? E a maioria estava cercada ali com os pacotes, com os traumas, com os sonhos. Hoje eu acho que é mais fácil se livrar disso, mas ainda assim tem que ver o que cada um ali consegue ser capaz, né? De buscar, assim, cada um consegue sintonizar, ser capaz de abrir mão de certas certezas ou de certas tradições da família, ou imposições, ou risadas dos amigos. Até que ponto você é capaz de procurar alguma coisa além do que tá ali no seu ciclo, né? E... Pode falar. Não, eu só ia comentar sobre essa questão dos pais, né? É muito importante isso aí, porque o Vitor Hugo comentou um pouco, né? E eu também tive muito essa questão da... bater de frente com... No meu caso era minha mãe, né? Que meu pai, ele foi mais ausente na minha vida. Mas a minha mãe, ela não que ela batia de frente comigo na questão de conhecimento, pelo contrário, muitas das vezes precisava saber de algumas coisas, ela vinha me perguntar. Mas quando se tratava em coisa do sistema, que eu tentava explicar ali a visão, ela falava: não, Leandro, tudo bem, é isso aí, você tá certo, mas aqui é o mundo do homem, não é assim que vai dar certo, sabe? Ela ficava nessa imposição, né? Sim, eles veem que tem o erro, né? Eles veem que tá errado, né? E concordam até, você consegue até explicar e falar: tá, faz sentido, sei disso. Mas até aí, por que você é louco? Você vai se arriscar pra fazer isso, pra se meter com isso, ou falar sobre isso, ou se rebelar? Por quê, né? O mundo tá aí, os poderosos estão aí. Há quanto tempo, né? Outro detalhe muito interessante, que tipo, eu sempre fiz coisas na minha vida assim, que o coletivo acharia absurdo, né? Principalmente minha mãe, por exemplo. Mas eu não sei se ela lembra disso, ela costuma assistir as lives e tudo mais, mas provavelmente lembra. Mas o momento que ela considerou que eu estava ficando meio louco foi quando eu comecei a me trancar no quarto para estudar a Bíblia e essas coisas assim, sabe? Sim. Diante de tudo que eu fazia na minha vida, nesse momento ela achou que eu estava ficando meio louco, sabe? Mas depois ela foi entendendo também e respeitando e tudo mais.